Os petroleiros entraram em greve de 72 horas na madrugada desta quarta-feira, no início da madrugada. Ela coincide com o 10º dia da paralisação dos caminhoneiros, que sacudiu o país e ainda produz efeitos. A oposição à política de preços adotada pela Petrobras está na origem dos dois movimentos. Conversa comigo o diretor de comunicação da Federação Única dos Petroleiros e do Sindipetro de Minas, Alexandre Finamori. Bem-vindo, Alexandre. Obrigada por vir. Obrigado pelo convite. Olá a todos e todas. É uma honra estar aqui. Alexandre, quais são as razões da greve? Eu me referi à política, mas tem outros pontos que estão sendo elencados aí nessa pauta. Sim, primeiro que toda vez que alguém fala que uma greve do trabalhador é uma questão política, toda vez que um trabalhador faz uma greve por aumento de salário, pela melhor qualidade de vida, é uma greve política, que é a luta de classe. Mas a nossa pauta, ela começou sendo, primeiro, a defesa da Petrobras, que é a defesa do próprio emprego, é contra a privatização, é contra o desmonte, que hoje já teve várias paradas, por exemplo, de usinas de biodiesel de Quixadá. Eles queriam parar agora 2 Fafens, estão tentando vender 4 refinarias, 40% do nosso refino brasileiro. Então, primeiramente, também é uma defesa do emprego. Então, não tem como nos acusar de não ser uma pauta também econômica da categoria, que é o próprio emprego. Mas também nós queremos o fim da política de preços do Pedro Parente, que está fazendo levar o gás de cozinha, a gasolina, o diesel, aumentando as importações, que chegou já a 40%, sendo que está deixando nossas refinarias ociosas de forma intencional, porque isso está totalmente vinculado com a intenção de privatização. O governo fala que toda essa política está trazendo lucros para a Petrobras. Sim. Como é que, qual que é o argumento? Quer dizer, em tese, né, trazer a Petrobras ter lucros é bom. Em tese, a Petrobras ter lucro é muito bom. Se a gente colocar a gasolina hoje a R$100, o lucro dela vai subir muito mais ainda. Então, eu acho que a Petrobras é uma empresa que tem que ter uma solidez financeira, ela tem que ter responsabilidade com os acionistas. Mas temos que lembrar que o maior acionista dela é a população brasileira. E toda vez que coloca essa pauta em eleição sobre a privatização, o projeto de privatização perde. Então, na sua maior assembleia de acionistas, que é a eleição, a população defende a Petrobras como estatal. Na época que ela tinha uma política de preço justa, porque já que ela explora o próprio petróleo, ela pode derivar e ter um lucro razoável e manter um preço diferente do mercado externo. Ela mantinha lucros também. De 2004 a 2008, o petróleo subiu de 30 para 90 dólares e a gasolina variou em torno de 10%. Se eu corrigir a inflação, ela fica estável. E a Petrobras, nesse período, foi um período de vários anos com bastante lucro. Então, essa questão do lucro... Mesmo não subindo o preço ao sabor do dólar e do barril, é isso que você está dizendo. Sim. Mas veio aí um período de dificuldades, né? Não só por conta do mercado internacional, de queda do preço do petróleo, mas também com dificuldades dentro da própria empresa por conta das investigações em cima de uma série de figuras ligadas à Petrobras ou que estavam dentro da Petrobras. Né? Infelizmente, tem grandes coisas que ficam marcadas na história da Petrobras que a gente não tem, às vezes, oportunidade de desmentir. Por exemplo, tem 2 períodos que ela teve uma ascensão da dívida. O primeiro período foi a Bacia de Campos. Quando você descobriu a Bacia de Campos e começou a exploração lá, primeiro você teve muito gasto para investimento, mas o retorno dela veio a longo prazo. Só que a Bacia de Campos, que era a nossa maior bacia, já está em decaimento e está caindo a produção de petróleo. Decaimento significa que está acabando a produção. Aquele poço está esvaziando. Sim. Se não fosse aquele gasto excessivo para descobrir o pré-sal, que empresas estrangeiras se recusaram a fazer, viram um projeto, viram a proposta e falaram assim, não, para nós não vale a pena, não é viável financeiramente. A Petrobras arcou, aumentou sua dívida e descobriu hoje a maior descoberta de petróleo das últimas décadas, que hoje é a metade da produção de petróleo do Brasil. Então, se não fosse a descoberta do pré-sal, a Petrobras já tinha quebrado. Então, essa dívida que ela acumulou durante o pré-sal, agora é o momento dela recuperar, que foi o segundo maior ponto que ela alavancou a dívida. E esse é o momento de recuperação. Só que agora eles querem vender o pré-sal para as estrangeiras. Você falou em privatização. Saiu nessa quarta-feira uma pesquisa da Datafolha indicando que 55% dos entrevistados
dos brasileiros são contra a privatização da Petrobras. Outros 74 são contra que se venda para estrangeiros a Petrobras, né? Como é que isso pode, enfim, coincidir ou ser interessante para o movimento de vocês? Pode pressionar a direção da Petrobras e mesmo o governo? Se é que isso é possível, vocês conseguem apoio popular? Eu creio que sim, porque a nossa greve começou ontem, 23h30, e hoje teve um aumento de gasolina. Esse aumento da gasolina... 74 centavos. Ele vai continuar enquanto o barril do petróleo continuar subindo no mercado externo. O barril do petróleo é um Brent lá no dólar, que hoje está mais ou menos em 80, não sei se chegou a 82, como hoje está a tarefa, não conferi, mas em torno de 80 dólares. Quando foi indexado nossa gasolina, estava em 45 dólares. Ou seja, a gasolina vai subir conforme o dólar. Como o dólar ainda tem uma previsão de subida, essa gasolina pode chegar a R$9. Então eu creio que todos os brasileiros já estão enxergando essa subida na bomba, a subida do preço do gás de cozinha. Por mais que a gente ache que a população não entende muito de economia, a economia prática do pessoal na sua vida, ela reflete e eles vão começar esse sentimento. Eu creio... Quanto pesa as coisas no bolso, o que é que significa? Eles não sabem por quê, mas eles sabem a importância da Petrobras. Agora, você estava falando, você fez uma referência de que a pauta de vocês é uma pauta política no sentido mais amplo de que aquilo que é uma reivindicação e uma disputa entre classes tem uma conotação política. Mas a decisão que o Tribunal Superior do Trabalho tomou sobre considerar a greve lesiva e ilegal tem uma argumentação de que a greve é política, porque faz uma referência a pedir a redução dos combustíveis e a mudança da política e a demissão de Pedro Parente, né, que permanece, apesar dele simbolizar muito essa política, ele permanece intocado até agora. O que leva, na sua opinião, a essa situação, não é? Por que Pedro Parente tem essa condição de uma figura intocada e que interesses, né, seguram Pedro Parente lá? E se realmente não se o fato dessa greve ser política não pode levar a população a não gostar. Isso dada a situação que nós estamos vivendo hoje, né? Mas a gente tem que pensar que a nossa empresa, o maior acionista é o Estado. Então a gente está brigando, geralmente reivindicando contra o Estado. Então nisso só já tem política envolvida, porque o nosso chefe é o Michel Temer hoje, o dono da empresa. Mas parece que quem manda é o Pedro Parente. O Pedro Parente, ele colocou, após que entrou na empresa, conselheiros, várias pessoas em cargos estratégicos que têm ligação com a Shell, com o mercado. Ele era uma pessoa, ele não se me engano se é sócio da diretoria da Bung, que é uma assessoria de mercado, que trabalha com empresas que hoje nós já denunciamos via federação esse vínculo que ele tem com empresas que têm lucro com a estratégia privatista dele. O Pedro Parente, ele tem uma função específica. Ele tem uma função de mercado, que é preparar a empresa para a privatização. Todas as suas ações foram nessa linha. Ele teve falas que ele assumiu que está reduzindo carga de refinaria, no termo dele, para influenciar novos jogadores, novos players no mercado, que isso é bom para a empresa. Que a Petrobras dominar o mercado é ruim, que para ele tem que ter novos jogadores no Brasil. Então, a política dele de privatização é uma carta marcada do mercado. Não sei se vocês acompanharam, mas ele fez uma proposta de venda de 4 refinarias. Ele falou que ele não consegue vender essas 4 refinarias esse ano, que essas 4 refinarias vão ser vendidas, se completado no começo do ano que vem. Ele deu um recado para o mercado: apoie o governo que eu estou, ou o meu candidato, que eu completo a privatização. Então, essa briga contra a privatização, que é a briga pelo meu emprego, o emprego dos meus colegas, é uma briga política. Agora, quando você fala mercado, o mercado tem nome, sobrenome, tem grupos envolvidos e tal. Quem é esse mercado que tem interesses tão grandes a ser preservados por quem dirige a companhia, não é? Os maiores interessadores na Petrobras estão se mostrando
a Shell, desde muito tempo, se a gente recordar, teve um lobby da Shell com José Serra, que nós também denunciamos, saiu na imprensa. Tem várias relações da Shell com o Brasil que está sendo denunciada há muito tempo em relação à Petrobras, mas agora também a chinesa e a estatal norueguesa estão com bastante interesse nas refinarias e no pré-sal. E é interessante que a gente fala que petróleo tem que ser estatal, mas as maiores empresas que estão querendo comprar o nosso petróleo são estatais. Agora, os técnicos ligados aos petroleiros afirmam que o diesel, um dos combustíveis da greve, o combustível pelo qual os caminhoneiros estavam brigando aí pela redução, poderia custar R$ 2,50. Não é uma estimativa exagerada, considerando-se que nós temos um mercado realmente internacional que flutua, enfim, o petróleo é uma commodity, né? Sim. Não tem aí um pouco de exagero em falar em manter a 2,50? O exagero, a gente tem que... Esses dados que eles soltaram foi essa semana, eu não consegui ainda abrir para verificar, mas eu confio muito no Diese e no INEP, que é o instituto que ajudou eles a construir esse dado. Só que nós temos que pensar uma coisa. A gente explora no Brasil 3 milhões de barris. A gente tem uma demanda de consumo de 2,2 milhões de derivados. Diesel vai ser muito menos, é o derivado geral. Derivado da gasolina, diesel, querosene. E nós temos uma capacidade de destilar 2,4 milhões. Ou seja, nós poderíamos atender o mercado externo vendendo petróleo em torno de 0,6 milhões, para arredondar o que eu estou falando, e ainda derivar o resto, considerando o barril de petróleo a $30. Para nós internamente, já que a gente explora hoje a $7. A refinaria recebe o petróleo e entra na sua conta o petróleo a $80, como se ela estivesse comprando dela mesma na exploração. Isso encarece o diesel na saída. Então, a gente defende a empresa integrada, que o lucro dela é de ponta a ponta, da exploração à derivação. Uhum. Agora, como é que você avalia aquela fala do presidente Temer, que na terça-feira chegou a admitir que podia mexer nessa política de preços da Petrobras? E nessa quarta o Palácio do Planalto soltou uma nota dizendo que não é nada disso. O que você acha que pode estar acontecendo, enfim, no comando da Petrobras? Eu fico feliz que muita gente ficou conhecendo o Pedro Parente, né? Ele começou a sair na imprensa, muita gente pediu a cabeça dele na Petrobras. E eu tenho certeza que a pressão no Michel Temer hoje é resolver o problema econômico do combustível, não só do diesel, como da gasolina. A solução que eles estão colocando de imposto, sem uma reforma tributária, é uma falácia, é uma mentira. Vai tirar o imposto ali do diesel, esses 10 bilhões, vai cair em nós de novo, em imposto de consumo, ou em redução da Previdência Social ou da saúde e educação. Então essa solução é mentira. E os governadores também não vão aceitar a quebra do Estado tirando o ICMS, sem uma reforma tributária. Por exemplo, colocar imposto sobre dividendos. Então, a pressão hoje contra o Michel Temer é para acabar com a política de preços do Pedro Parente. Eu até não sei mais quem manda em quem, se é o Michel Temer Pedro Parente ou Pedro Parente e Michel Temer. Porque o mercado, o rentismo, os interesses internacionais estão bancando o Pedro Parente ali. E isso pode custar até a cabeça do Michel Temer, porque o distúrbio político que está gerando para ele mesmo, de não conseguir dar uma solução para essa crise econômica do combustível, pode custar para ele o próprio mandato. Ele é mais fraco numa queda de braços eventual aí. Com 4% de aprovação na população, acho que ele é muito mais fraco com quem o mercado está apoiando. Agora, a mobilização dos petroleiros aconteceram assim, ao mesmo tempo desse 10º dia, né, de greve dos caminhoneiros. Há risco de piora de desabastecimento? Não. Isso é uma pergunta que se fez, né, quando foi anunciada a greve dos petroleiros. É bom deixar bem claro que nós avisamos que a gente não quer desabastecer o mercado, a gente entende nossa importância no Brasil. Os tanques das refinarias estão cheios até por causa do não retirada dos produtos pelos caminhoneiros. A gente não pediu para parar nenhuma planta, o que nós queríamos era negociar o controle de produção para mostrar que os trabalhadores estão com nós e que se, num acirramento, numa briga maior, a gente consegue tomar o controle e parar a planta. Mas não foi nossa proposta agora. Agora é um alerta que nós queremos discutir essa política de preço.
Nós queremos discutir o preço da gasolina, do gás de cozinha e do diesel. E como é que está o movimento no país? Nesse momento, né, nós estamos na quarta-feira, no finalzinho da tarde da quarta-feira. Apesar de uma liminar do TST que jogou nossa greve ilegal, abusiva, com uma multa que eu acho abusiva de R$500 mil por dia para cada sindicato, a greve continua em todo o país. O governo disse que vai pedir 5 milhões. Ele vai pedir 5 milhões. Interessante, né, como é que abusiva é a greve. Quando a gente entra com uma ação contra a Petrobras, a multa é de 10 mil. Uma ação contra um sindicato pequeno, a multa é 5 milhões. Isso é abusivo, né? Nós consideramos inconstitucional porque tira o nosso direito de escolher o que nós queremos reivindicar com a greve. Tira o nosso direito de greve. Mas apesar disto, a greve no Brasil hoje continua em todos os estados. Hoje em todos os estados? Sim. Tem paralisação? Tem paralisação em todos os estados. A gente hoje vai ter uma reunião à noite da federação para discutir sobre a greve. Vai ser avaliação diária. E isso, ela se estende até o final da sexta-feira, é isso? Sim. Aqui, na Regap, em Belo Horizonte, como é que está a situação? A adesão está mais de 90%. Quem está lá agora trabalhando são os trabalhadores que já estavam lá desde ontem, 15h30, alguns desde 7h30 da manhã de ontem. Eles estão há mais de 24 horas lá? Alguns 30 horas já. Nós já levamos a polícia lá para fazer um BO de ocorrência, porque a empresa fala que eles podem sair, mas fala que se eles saírem é abandono de função. Ou seja, o trabalhador não quer ser demitido, né? Então ela coloca uma coerção que eles não podem sair. E vários mandam mensagem para a gente, pede ajuda para o sindicato. Tentamos ir lá, negociar com a empresa, trocar os trabalhadores e negociar a carga da refinaria, que seria o controle de produção. Eles não estão abertos à negociação. A empresa não quer entregar para vocês o controle da produção? Não. E vocês só vão permitir, enfim, só vão entrar grevistas, quem está participando do movimento, se isso acontecer? A gente quer cumprir a lei de greve. A lei de greve fala, você faz um acordo com a empresa, permanece com a produção funcionando com segurança e negocia a carga. A gente quer cumprir a lei de greve. Ela não quer negociar e não quer liberar os trabalhadores. Então já entramos com uma ação, quem julga que é um cárcere privado. Então já acionamos a Justiça do Trabalho para ir lá na refinaria e avaliar a situação que a gente considera totalmente criminal. Alexandre, você acha que esse assunto, em 2010, você se lembra de 2010, na disputa José Serra polarizada entre PSDB, PT, José Serra e Dilma Rousseff, nós vimos a principal pauta virou justamente a Petrobras, não é? E o destino das nossas jazidas, enfim. O que você acha que vai acontecer esse ano? Isso pode virar uma pauta importante de novo da eleição? Eu acredito que a pauta de privatizações vai ser uma coisa que definirá muitos candidatos na eleição. Mas eu acredito que alguns vão fugir desse debate. Por quê? A privatização da Eletrobras já começou a cair do cavalo. A nossa população já está se posicionando contra. Não sei se vocês viram, mas a torcida do Galo levantou um bandeirão contra a privatização da Petrobras. E eu que eu sou cruzeirense, hein? Achei muito bonita a cena. Então eu acredito que isso aí alguns candidatos vão sair desse debate. Mas quem se posicionar vai definir voto. Vai ser um ponto central. Eu queria fazer um esclarecimento também sobre a greve dos caminhoneiros. Sim, pois não. É que o Michel Temer, quando a gente começou nossa greve, falou que a Federação Única dos Petroleiros era oportunista por causa que estava entrando em greve devido à greve dos caminhoneiros. Engraçado ele me chamar de oportunista, mas que a nossa greve já tem sido aprovada, ela foi aprovada na primeira semana de maio, com mais de 90% de aprovação. Não existia naquela conjuntura nem possibilidade da greve dos caminhoneiros. Nós já estamos discutindo essa questão do combustível, do preço, desde fevereiro. Em maio decidimos aprovar uma greve por tempo determinado. Estamos no planejamento da construção da greve. E já estava no nosso calendário essa greve de 72 horas. Se essa pauta já estava fervendo devido aos caminhoneiros, que bom que levou para a sociedade essa questão. Mas a gente estava dentro do planejamento. Eu acho que ele não estava no planejamento de ser presidente. Alexandre, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Ok, obrigado eu. O Alexandre também participou nessa quarta-feira, participa de um debate em torno da política de preços e produção da Petrobras e seus reflexos para a economia do país, que foi tema da Comissão do Trabalho, Previdência e da Assistência Social na Assembleia.
Ele veio à Assembleia, inclusive, para participar do debate que esteve em curso durante toda a tarde. O Mundo Político fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até o próximo programa.